Bispo Presidente Luiz Virgílio, demais bispos e bispa, pastores, pastoras, irmãos e irmãs conciliares. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Salmo 103, 2. Ainda que todos e todas tenham como certo que não concorrerei ao episcopado para o próximo período eclesiástico, ainda não havia escrito oficializando essa é a minha decisão. Assim, para que surta os devidos efeitos, escrevo e assim a torno oficial. No próximo concílio regional da 6ª região, devo apresentar ao novo bispo meu pedido para não mais ser nomeado, deixando de fazer parte do rol de presbíteros ativos da 6ª região. Nasci, cresci, recebi o chamado para o ministério pastoral, fui pastor por 18 anos e bispo por 25 anos, sempre na 6ª região. Em dezembro próximo vindouro, completo 66 anos de idade, estou aposentado pelo INSS há alguns anos. Faço isso em plena paz e com o coração repleto de gratidão. Sou grato à Igreja Metodista, que desde o 16º Concílio Geral me elegeu para o Ministério Episcopal por 5 períodos eclesiásticos consecutivos, um dos quais com a responsabilidade de presidir o Colégio Episcopal Iacogian. Grato às 12 diferentes composições de Coreã e ao Ministério Episcopal, de Ação Episcopal, que trabalharam sob a minha presidência, esses órgãos, com firmeza e ao mesmo tempo com incrível senso de unidade, tornaram o meu episcopado mais leve nesses 25 anos. Graças a esses 2 órgãos, temos uma região equilibrada, administrativa e financeiramente, sem nenhuma dívida e com um corpo pastoral suficiente para as igrejas e campos missionários da região. Grato a meus pais, já na igreja triunfante, que na sua simplicidade conduziram-me juntamente com minhas 7 irmãs e um irmão nos caminhos do Senhor. Grato a Aldir, minha esposa e colega pastora, pelo amor e companheirismo na vida e no ministério. Grato aos meus filhos, João Paulo e Pedro Henrique, que me inspiraram com sua vida, família, ministério e testemunho cristão. Eu fiquei tanto tempo no episcopado, que durante esses anos ganhei 2 noras. Não é segredo para ninguém que a minha preferida é a Juliana. As 2 são Julianas, viu, gente? 5 netas e um neto. A terceira neta está nesse recinto, representando o restante da família. A Olívia está ali. Tive o privilégio de exercer o episcopado no século 20 e no século 21, no 2º milênio e no 3º milênio, e no momento surpreendente e assustador da pandemia do coronavírus. Diante de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, faço ao nosso Deus a mesma pergunta que Davi fez, de acordo com o segundo livro de Samuel 7,18. Quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é a minha família, para que me trouxesses a este ponto? A Deus toda a glória, toda a honra e louvor. A mim e a todos nós, a alegria de servir a Deus, ao reino e a nossa amada Igreja Metodista, que nos acolheu e que me acolheu desde o meu primeiro dia de vida. Sorocaba, Parque Hotel, Sala das Sessões do 21º Concílio Geral da Igreja Metodista, julho de 2022. Bispo João Carlos Lopes pode retirar o meu nome.
Reverendíssimo Bispo Luiz Virgílio, demais irmãos bispos e bispas, conciliares, que a graça e a paz de Cristo estejam sobre a vida de vocês. Eu emiti uma carta aberta para toda a Igreja Metodista e eu vou fazer a leitura dessa carta porque eu achei que não precisaria me comunicar com vocês aqui no concílio. Então eu vou proceder à leitura. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, graça e paz. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. No 44º Concílio Regional, eu falei que se me julgasse sem condições para continuar exercendo o ministério, sem comprometer o trabalho da região, eu me aposentaria. Esperei até o momento mais propício para me decidir. Senti a voz de Deus falando ao meu coração, e hoje à tarde, em conversa com a minha esposa, decidimos que é hora de parar, e saber a hora de parar é fundamental. No 45º Concílio Regional, conforme preceitos canônicos, estarei me aposentando. Deste modo, estou me retirando do processo eleitoral para o episcopado. Eu agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de servi-lo neste ministério e continuarei a servi-lo, mesmo como aposentado, em outros caminhos que certamente Ele me apontará. Outros agradecimentos à Igreja Metodista por ter me dado formação acadêmica no curso de teologia e que me proporcionou servir a Deus como pastor e bispo. Aos irmãos e irmãs que me auxiliaram e me assessoraram na tarefa do pastorado da terceira região, desejo que continuem se dedicando ao trabalho do mesmo modo que me assistiram, que assim também ao próximo bispo ou bispa que para cá for designado ou designado. Aos pastores e pastoras deixo a minha gratidão por cumprirem sua função com galhardia, principalmente neste momento de pandemia, em que tiveram que se desdobrar para que a igreja não parasse. Deus certamente recompensará. Ao Colégio Episcopal, agradeço pela mentoria no início da caminhada episcopal e pelas inúmeras reuniões em que pudemos sentir o agir de Deus e a inspiração para o trabalho árduo e algumas vezes espinhoso que se encontra nas ações pastorais. Aos irmãos e irmãs que tive a oportunidade de um contato maior em função do pastoreio em igreja local, agradeço também pelo privilégio de tê-los como ovelhas do Senhor sob os meus cuidados. Agradecimentos especiais a minha filha e ao meu filho, a gratidão por terem sido meus parceiros na missão de Deus, viveram o ministério junto comigo, foram bênçãos de Deus em minha vida e é uma satisfação enorme ser pai de vocês. Deus nos honrou, pois nos deu também um genro e uma nora. E eles são abençoados e nos presentearam com 4 netos e uma neta que estão sendo criados e criadas nos caminhos da fé. A minha esposa também uma gratidão especial, pois ela sempre foi companheira fiel ao chamado e vocação que nos foi dado pelo Senhor, me auxiliando e por vezes me dando sábios conselhos vindo do coração de Deus. Ela também é mulher de oração e ora por cada um de vocês. Finalizo com uma palavra de carinho e muito significativa. Amo vocês com a bênção do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Eu também quero fazer um pronunciamento a esse plenário. A primeira palavra é gratidão. Gratidão a Deus, gratidão aos irmãos e irmãs metodistas que ao longo do meu ministério me ensinaram a ser pastor e a ser bispo. Gratidão a Deus pela vida da Lia, da Eunice, da Raquel. Gratidão a Deus pelo companheirismo, pela amizade e pelos aprendizados junto aos colegas bispos e bispas ao longo destes 20 anos de ministério episcopal. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O tempo é um conceito abstrato. Temos a ilusão de quantificá-lo ao sabor das nossas experiências ou de aprisioná-lo conforme as nossas circunstâncias. Ao longo da vida, nós vamos deixando fragmentos de afetos e de razões, em registros esparsos, em fotos, em gavetas, em paredes, em escrivanias, além daqueles rastros de vida que nós não podemos apagar, que ficam perdidos nos escaninhos do mundo virtual. Na verdade, a nossa história, de fato, fica registrada de forma indelével em nossos amores, em nossas amizades e em nossa caminhada junto a companheiros e companheiras de missão, na vida da nossa amada Igreja Metodista. Como diz o salmista, considerando a fugacidade da existência humana, a vida ela é passageira, qual névoa ao vento, ou como penas ao ar que dançam ao sabor das intempéries ou de momentos de calmaria do cotidiano de cada um e de cada uma. A vida, ela baila em meio aos nossos louvores, mas também está disposta a alçar outros voos, ao sabor e diante das oportunidades. Por isso a necessidade de remir o tempo, de renovar o que se faz necessário, sem querer repetir, sem crítica, outras vivências, experimentando novos ares e outros bafejos de felicidade. O episcopado foi um chamado que recebi como uma dádiva da graça imerecida de Deus para comigo, e uma generosidade de irmãos e irmãs que na forma conciliar representam a Igreja Metodista, ao acolher-me e a conceder-me esta oportunidade do exercício de um carisma especial
marcada pelo primeiro ato vivenciado no ano de 2001, no Concílio Regional em Maringá, e que foi depois referendado sucessivamente até o 20º Concílio Geral. Hoje, diante deste plenário, renovo a minha gratidão a Deus pela vida e pelo tempo. É hora, para mim, de novos ares, novos desafios, razão pela qual comunico e peço à comissão de indicação e a este plenário a declinação e a retirada do meu nome da lista de candidatos e candidatas ao episcopado. Faço isto com gratidão, reconhecendo a honra imerecida da qual fui objeto, mais uma vez, pela generosidade e pelo amor. Muito obrigado. Bispo, sou eu aqui, Vera. Tô aqui. Pois não. Bispo, esse momento para nós é um momento muito sério. E é um momento ao qual a gente fica emocionado, porque nós vivenciamos isso. Quando o bispo João Carlos foi eleito pela primeira vez bispo, eu estava lá, né? Então tem uma história, nós temos uma história por trás disso. E a gente sabe que por trás disso tem tantas emoções, tantas coisas, tantas desconstruções, né? E eu tenho uma palavra para vocês três, e essa palavra é uma palavra cantada. E eu queria pedir ao concílio que cantasse esse cântico para vocês, com a ajuda do nosso maestro Edson Modesto. Fiel Senhor, Tu és fiel Senhor. Vamos ficar de pé aí, amados. Dia após dia, com bênção sem fim, Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és Obrigado, irmãos e irmãs. Podemos sentar. Senhor Eu presidente, quero convidar para compor a mesa. Senhor presidente. Só um pouquinho. por Pois você. não, claro. Obrigado, Pedro. Obrigado, senhor. Quero convidar a compor essa mesa o nosso bispo honorário, Nelson Luiz de Campos Leite, que foi o bispo que conduziu o meu primeiro processo de eleição, e depois os outros também, né, bispo? Uma alegria. E também ao bispo honorário Josué Lazier, para fazerem parte aqui da mesa que vai conduzir esse momento de eleição. Pois não. Bispo Luiz Virgílio, Bispo Pérez, Bispo João Carlos Lopes, senhores presidentes. Na verdade, Bispo Luiz Virgílio, eu me inscrevi aqui para fazer uma proposta de encaminhamento baseado nos cânones da Igreja Metodista, mas eu vou passar esse privilégio para os meus irmãos que estão aqui, que representam suas regiões. Eles farão exatamente o que eu ia propor, mas eu vou dar a primazia para eles. Mas já que eu estou no microfone, bispo, eu quero, não, realmente, o que eu vim fazer eu vou passar para eles, mas eu quero expressar aqui meu sentimento de maior respeito e admiração por vocês,
porque o dia que os senhores foram, por exemplo, o bispo Luiz Virgílio foi eleito, eu tive o prazer de votar no senhor, o bispo João Carlos, e eu estou muito emocionado, o bispo Luiz Virgílio, o bispo João Carlos e o bispo Pérez, porque nós fomos companheiros de faculdade, nós estudamos juntos, nós conversamos, nós brincamos, nós jogamos futebol juntos, e a nossa amizade tem mais de 40 anos. Então, depois de tantos anos de caminhada, caminhamos juntos na igreja, enfrentamos tantas dificuldades, e presenciar, testemunhar esse momento aqui, eu dou graças a Deus por estar testemunhando esse momento aqui na vida do bispo Pérez, João Carlos e Luiz Virgílio, porque isso mostra o quanto a nossa igreja é maravilhosa. São mais de 40 anos de caminhada e nós estamos juntos na mesma obra, para a glória de Deus. Fico muito feliz, muito emocionado, e registrar que os senhores e todo o colégio episcopal, que é aqui representado, vocês governaram a igreja numa das crises mais difíceis da igreja, uma das, talvez a pior crise da igreja metodista, que é essa que estamos atravessando hoje. Então vocês foram homens e mulheres de honra, de fibra, que souberam conduzir esse momento tão dificílimo para toda a nossa igreja. Deus os abençoe, parabéns, Deus seja louvado por suas vidas, obrigado por essa amizade de mais de 40 anos, e a proposta que eu faria, eu vou passar esse privilégio para os meus irmãos. Muito obrigado, bispo, Deus os abençoe, obrigado pela amizade. Gostaria de dar um encaminhamento à plenária, dado a quantidade de gente que vai querer falar, né, por motivos justos, e sendo o chato da história, não sendo chato, não querendo tolir, eu gostaria de encaminhar ao plenário uma sugestão que cada pessoa manifestasse durante 1 minuto a sua fala, para que nós possamos andar com o dia. Caso contrário, nós vamos terminar aqui uma boa parte do dia e da tarde e não conseguir avançar na eleição. 1 minuto, a minha sugestão para que o plenário possa apreciar. E que se encerre os inscritos com os que estão em pé nesse momento. Ok. Bispo Luiz Virgílio, eu queria fazer uma proposta de encaminhamento, que as propostas que nós teremos, não é desconhecimento de ninguém, as propostas de encaminhamento para bispo emérito, que sejam feitas posteriormente. Agora seja só momento de homenagens. Ok. Pode ser, irmãos? Pode ser? Não. Bispo. Não. Bispo. Pois é. Eu creio que as delegações, elas estão juntas, não só para falar um por um, mas eu creio que como ato simbólico para representar o pedido que querem fazer. Okay. Por esse modo, eu peço que a plenária não acolha essa proposta. Ok. Vamos fazer assim, né? Então, as delegações que receberam algum comissionamento do todo, possam fazer uso da palavra. Irmãos e irmãs, presentes a esse conclave, reverendíssimos bispos sentados nesta digníssima mesa. A segunda região está aqui representando, eu estou representando a delegação, mas a delegação está representando toda a segunda região. Outorgar o título de bispo emérito ao reverendíssimo bispo Luiz Virgílio Batista da Rosa pelos 21 anos de episcopado junto à segunda região eclesiástica da Igreja Metodista. Vou entregar a proposta que já veio pronta da segunda região. Gostaria apenas de terminar com o final dessa proposta que encaminhamos à mesa. Sendo assim, entendemos ser justo e merecido que este conclave acolha a proposta. E como diz o discípulo João, em Apocalipse 7:12, o louvor, a glória, a sabedoria e ações de graça e honra e poder sejam nosso Deus pelos séculos dos séculos. Pois esse foi o testemunho do bispo Luiz Virgílio Batista da Rosa, delegação da segunda região eclesiástica, Concílio Geral da Igreja Metodista, Sorocaba, julho de 2022. Muito bem. Existe uma proposta de concessão do título de bispo emérito ao bispo Luiz Virgílio Batista da Rosa. Querem discutir? Os favoráveis,
Digam sim. Sim. Os contrários digam não. Todos deem um glória. Assim será feito. Amém. Eu solicito que a técnica largue uma música, porque a gente achou apropriado fazer uma singela homenagem. Por favor, é bem rapidinho. Lá dos Pagos do Rio Grande. No fundo desse meu mate habita um sábio, um velho de barbas brancas que tudo entende das trenas, das longitudes, dos astrolábios, que encerra tudo que apaga, tudo que acende. Na água, suave remanso de rio tão largo. Na erva, verde coxilha, virgem de arado. Procuro a luz do caminho dentro do amargo. No sábio que me responde, mesmo calado. Pra ele não há segredos, não há mistérios. Por velho, sovou as rédeas do coração. Talvez por isso a lo largo todo Gaudério aceita tantos conselhos do chimarrão. Um dia vai, outro chega, esta jornada começa outro caminho. Se um chega ao fim, em cada mate que servo, na madrugada, o velho sábio se acorda dentro de mim. Um dia vai, outro chega, esta jornada começa outro caminho. Se um chega ao fim, em cada mate que servo, na madrugada, o velho sábio se acorda dentro de mim. Bispo Virgílio. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos... Está tudo tranquilo. O que aconteceu está tudo em ordem. Mas agora nós vamos nos limitar um pouquinho, se há alguma proposta para fazer, e inclusive não continuar subindo aqui, porque vocês podem matar alguns bichos eméritos aqui, porque esse negócio pode cair. Né? Então vamos fazer o seguinte, vamos à proposta apenas. Podemos fazer assim, queridos? Depois faz a festa. Posso fazer, bispo? Pode, por favor. Ok. Nós queremos agradecer pela vida do Bispo Pérez, na liderança, na condução da terceira região, o privilégio, né, de desenvolver o ministério, caminhar juntos, e esta delegação, né, quando o Bispo comunicou e compartilhou conosco da sua decisão, nós já tínhamos claro o reconhecimento pelo seu trabalho, e o nosso irmão Azer, nós temos caminhado juntos. Nós vamos ver, Bispo, a gente queria subir, todo mundo te dar um abraço, né? Mas isso vai acontecer segundo a orientação do nosso Bispo João Carlos, mas nós queremos fazer deste momento a proposta ao nosso plenário. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. 1 Tessalonicenses 1, 3 e 4. A delegação da terceira região eclesiástica
com base no artigo 106.13, vem apresentar ao 21º Concílio Geral a proposta que se segue. Nos últimos 2 períodos eclesiásticos, a Terceira Região Eclesiástica caminhou sob a supervisão e pastoreio do Reverendíssimo Bispo José Carlos Pérez, que exerceu a tarefa com diligência, humildade na obediência à vontade do Senhor, da Igreja e às leis eclesiásticas, a perseverança na oração, a busca da santidade e a prioridade da proclamação do Evangelho. Por sua dedicação ao exercício do episcopado, na presidência da Terceira Região e nas tarefas advindas do Colégio Episcopal, inclusive em momentos de fragilidade física, propomos a concessão ao Reverendíssimo Bispo José Carlos do título de Bispo Emérito da Igreja Metodista, honraria destinada a presbíteros e presbíteras que se aposentam no exercício do episcopado, delegação da Terceira Região Eclesiástica. Muito bem, está diante de nós a proposta de concessão de Bispo Emérito, do título de Bispo Emérito ao Bispo José Carlos Pérez. Está apoiado. Querem discutir? Os favoráveis digam sim. Sim. Os contrários não. Todos deem glória. Glória. Obrigado, senhor Bispo. Bispos, bispas, delegados, delegadas, a delegação da Rêmini eleita ao 21º Concílio Geral da Igreja Metodista, com outorga de toda a missão metodista no Nordeste, vem perante a esse douto conclave, em consonância com os artigos 129, parágrafo 4 dos cânones metodistas, propor a concessão do título de Bispo Emérita à Reverendíssima Marisa Freitas Ferreira, pelos seus relevantes serviços ao metodismo brasileiro, especialmente no Nordeste, e pelo seu protagonismo histórico como primeira mulher no episcopado da Igreja Metodista Brasileira. Delegação da região missionária do Nordeste, Rêmini, ao 20º Concílio Geral da Igreja Metodista. Estamos acolhendo a proposta. Os irmãos querem discutir? Favoráveis, digam sim. Sim. Contrários, não. Pode dizer aleluia, não? Aleluia. Bispo Marisa, Bispo, está convidado a fazer parte aqui da nossa mesa. Pois não? Bispo, eu tenho uma proposta que é o seguinte, que ao final, eu já vi que a Sexta Região está aqui atrás também, querendo fazer uma proposta, e não atrapalhando eles, mas o pastor George, ele tem uma música que eu creio que ela reflete um pouco da vida de cada um do que os bispos viveram aqui. E eu gostaria de propor que a mesa acolhesse o pedido de que ele pudesse cantar essa música, não em homenagem somente à Bispa Marisa, mas em homenagem a todos os bispos que estão recebendo o título de emérito nessa manhã. Ok. Irmãos e irmãs, conciliares, Bispo João Carlos, é com alegria que eu venho aqui em nome da nossa delegação da Sexta Região, baseado nos cânones já aqui citado, propor a homenagem de Bispo Emérito ao título de Bispo Emérito ao Senhor, pelos serviços prestados à Igreja, reconhecido de tantas maneiras pelo nosso povo, pela nossa igreja, pelas nossas comunidades. Irmãos e irmãs favoráveis à concessão deste título de Bispo Emérito ao Bispo João Carlos, quero dizer sim. Sim. Contrários, não. Está aprovado. Pode dizer glória, aleluia. Aleluia! Muito bem, irmãos e irmãs. Nós temos a música, né? Isso, bispo, pediu o pastor George que se direcione lá o violão. Que esse momento, né, da música seja um momento de nossa
oração pessoal, sejamos orando para o ato que teremos que praticar daqui a pouco. Graça e paz, irmãs e irmãos. Essa canção ela é muito importante na vida da bispa, a gente sabe disso. E quem é metodista, nordestino e nordestina, vai poder cantar a letra, né, porque vai lembrar. E o bom de tudo isso é ver os homens cantando. Sou mulher nordestina. Hoje não tem alegria melhor do que isso, né, Ivana? Ver o pastor André desse tamanho dizendo, sou mulher metodista. Então, olha, pastor André, pastor Dias, todo mundo aí, vamos fazer coro, que é para o povo aqui cantar junto. Vamos lá. Na sua força eu encontro inspiração, na poesia em forma de mulher nordestina, não envelhece, é uma eterna menina. Na sua força eu encontro inspiração, na poesia em forma de mulher nordestina, não envelhece, é uma eterna menina. Uma menina que pula, que dança, balança os seus cabelos pra lá e pra cá, mas que ajoelha e ora, adora, recebe vitória e não esquece de cantar. Uma menina que pula, que dança, balança os seus cabelos pra lá e pra cá, mas que ajoelha, que ora, adora, recebe vitória e não para de cantar. Agora as mulheres. Sou mulher nordestina e tenho orgulho de viver nesse lugar. Sou de Deus escolhida, por isso tenho alegria em cantar. Sou mulher nordestina e tenho orgulho de viver nesse lugar. Sou de Deus escolhida, por isso vivo alegria em cantar.